A guerra civil sem fim na Líbia ameaça diminuir ainda mais a oferta de petróleo no mercado internacional. Com as sanções dos Estados Unidos ao Irã e os ataques a instalações petrolíferas na Arábia Saudita, um colapso das exportações da Líbia pode causar mais problemas no setor de petróleo. No momento, apesar da guerra civil, a Líbia produz pouco mais de 1 milhão de barris por dia. No pico, em outubro de 1973, a produção líbia chegou a 2.370.000 barris. Em agosto de 2011, quando caiu a ditadura de Muammar Gaddafi, a produção baixou para 7.000 barris por dia. A Líbia foi um dos países ao lado do Iêmen e da Síria onde a chamada Primavera Árabe deflagrou uma guerra civil sem fim. Quando o ditador se preparava para esmagar a revolta popular em Trípoli, a segunda maior cidade do país, que fica no leste da Líbia, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou, em 31 de março de 2011, uma intervenção militar com base no princípio da responsabilidade de proteger. A intervenção foi realizada principalmente pelas forças aéreas dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, de outros 12 países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, mais a Suécia, os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia e o Catar. Gaddafi estava no poder desde 1969 e liderava uma ditadura unipessoal. Apoiava grupos terroristas. Em 14 para 15 de abril de 1986, por ordem do então presidente americano Ronald Reagan, a Força Aérea dos Estados Unidos bombardeou a Líbia em resposta a um ataque a uma discoteca na Alemanha, frequentada por soldados americanos durante a Guerra Fria. 2 agentes líbios foram condenados pelo atentado contra um jumbo da Panam que fazia a rota Londres-Nova York em 21 de dezembro de 1988, quando 270 pessoas morreram. Depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, o ditador líbio teve o cuidado de denunciar o terrorismo dos extremistas muçulmanos. Era um inimigo comum com a superpotência e com o Ocidente. Meses depois da invasão do Iraque pelos Estados Unidos para derrubar o ditador Saddam Hussein, que começou em 20 de março de 2003, Gaddafi anunciou, em 19 de dezembro de 2003, a intenção de acabar com os programas de armas de destruição em massa. Entregou mais de 800 toneladas de armas químicas. Nunca chegou a ter a bomba atômica. Também cooperou com os Estados Unidos na guerra contra o terror, oferecendo suas masmorras para prender e torturar suspeitos. Nada o salvou. Desde a queda, em agosto de 2011, foram 2 meses de fuga até Gaddafi ser capturado e sumariamente executado pelos rebeldes em 20 de outubro de 2011. As milícias que o derrubaram nunca chegaram a acordo para formar um governo digno do nome. Os líbios não queriam forças terrestres da OTAN e a ONU não organizou uma missão de paz que poderia ter sido realizada por soldados árabes por causa da língua e da cultura. Há 6 meses, as forças do auto-intitulado Exército Nacional da Líbia, que controlam o leste do país sob o comando do Marechal Khalifa Haftar, cercam a capital Trípoli, sede do governo do Acordo Nacional, o governo líbio reconhecido internacionalmente. A crise no setor de petróleo piorou porque a Corporação Nacional do Petróleo tenta restringir o suprimento de óleo diesel, querosene e combustível de aviação ao leste da Líbia para evitar que sejam usados pelo Exército Nacional da Líbia na sua ofensiva contra a capital. Uma das unidades da Empresa Nacional do Petróleo se rebelou, não aceita mais a autoridade de Trípoli. Durante anos da Guerra Civil pós-Gaddafi, o setor de petróleo sofreu poucas quedas de produção por causa do conflito. Os aliados de Haftar cooperavam com a Corporação Nacional de Petróleo de Trípoli. O exército de Khalifa Haftar assumiu o controle dos campos de petróleo do leste da Líbia e criou uma companhia estatal de petróleo paralela que não tem reconhecimento internacional. Se o boicote da matriz de Trípoli continuar, Haftar e seus aliados devem tentar começar a exportar petróleo através da empresa paralela situada em Benghazi.
Em 22 de setembro, os Estados Unidos, a França e outros 4 países europeus, os Emirados Árabes Unidos e a Turquia, divulgaram uma declaração reiterando que a Corporação Nacional de Petróleo, com sede em Trípoli, é a única autoridade legítima do setor petroleiro na Líbia. A Arábia Saudita foi otimista demais quanto à recuperação do campo e da refinaria atacadas em 14 de setembro por drones e mísseis. Os Estados Unidos, a França e o Reino Unido responsabilizaram o Irã. Mesmo que a Arábia Saudita retome a produção de 9 milhões e 800 mil barris por dia que tinha antes dos ataques, não teria condições de aumentar ainda mais a produção para compensar a falta de 1 milhão de barris por dia da Líbia. Com a agressividade do Irã nos últimos meses em reação à guerra econômica deflagrada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, novos ataques não podem ser descartados. A Europa tenta negociar a paz entre os 2 governos paralelos da Líbia. A Alemanha quer organizar uma conferência em Berlim. Seria a primeira desde que o Marechal Khalifa Haftar lançou em abril a ofensiva para tomar a capital. Outras tentativas da França e da Itália, que apoiam lados diferentes na guerra civil da Líbia, fracassaram. Mesmo que o diálogo recomece, não há qualquer garantia de sucesso. Enquanto durar o conflito armado, o risco para as exportações de petróleo da Líbia permanece. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.